Olá, meus irmãos e amigos. Esse é o culto extraordinário, porque toda vez que a gente se reúne para adorar a Deus, é um culto extraordinário, é um culto abençoado, e nós oramos para que a sua família, a sua casa sejam realmente abençoados pelo Senhor. Não é pelo espaço, mas pelas pessoas que na sua casa residem. A bênção de Deus está realmente sobre aqueles que conhecem e fazem a sua vontade pela palavra. E como você já sabe, no mês de outubro, o tema é compaixão. E como nós precisamos de compaixão? Precisamos da compaixão de Deus, precisamos da compaixão uns dos outros, mas também devemos e necessitamos de demonstrar essa compaixão, que tem vários sentidos, vários significados nas relações interpessoais. Mas nesse culto queremos também aproveitar, já que estamos nos aproximando do Dia das Crianças, hoje dia 10/10, daqui a 2 dias será o Dia das Crianças, e queremos aproveitar e orar pelas nossas crianças. Orar para que Deus esteja abençoando a vida delas, guardando-as, protegendo-as, porque as crianças realmente são alvo do amor de Deus e da expressão do cuidado do Senhor para com suas vidas. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve dar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então vamos orar pelas nossas crianças, orar pelos cuidadores dessas crianças, nos orfanatos, nos abrigos, orar por aqueles que estão cuidando das crianças em situação de risco nos conselhos tutelares. Vamos orar pelos responsáveis que não são o pai nem a mãe, mas que assumiram por amor o cuidado e a proteção a essas crianças. Mas, sobretudo, vamos orar pelos pais. Pai e mãe que são não apenas progenitores, genitores das crianças, mas que têm um grande dever, uma grande responsabilidade de cuidar, de proteger e de abençoar através do amor do Senhor. Por isso nós vamos orar, e eu quero colocar a sua vida, a sua família também nessa oração. A gente sabe que por causa da pandemia, algumas crianças tiveram ou perderam o contato com até mesmo com os queridos avós, e os avós sentem muito a falta desse contato. Mas graças a Deus pela vacinação, esses contatos estão sendo retomados, a aproximação com todo cuidado está acontecendo, e aqui em nossa igreja, PIB da Barra e Duque Caxias, também estamos vendo como Deus está agindo na vida de todos nós. Vamos então orar, e para essa oração eu quero aqui lembrar exatamente Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, nesse segundo domingo de outubro, nos aproximamos das comemorações do Dia das Crianças. Que tu tenhas compaixão, misericórdia sobre as crianças, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Crianças que algumas se encontram órfãos, outras estão vivendo em situação de risco, algumas estão em situação de rua com os seus pais e familiares. Tenha compaixão. Que as igrejas espalhadas por esse Brasil, pelo mundo afora, sejam instrumentos em tuas mãos para acolher, para cuidar, para abençoar e oferecer apoio e assistência às crianças mais vulneráveis. Tenha compaixão e que, ó Deus, avancemos na realização da tua vontade. Oramos para que no dia 12 as crianças tenham, ó Deus, amor dos seus pais, não apenas nesse dia, mas que a partir desse dia haja uma reflexão em melhorar a qualidade do tempo, a qualidade das relações familiares, a qualidade de vida dos pequeninos. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a mensagem da Palavra de Deus, que não está relacionada com as crianças, mas que fala deste amor, desse cuidado, dessa compaixão de Jesus.
E eu quero então aproveitar, antes da mensagem, que você que é membro da PIB da Barra em Duque Caxias pode contribuir com os dízimos e as ofertas, entregando o dízimo e dedicando as suas ofertas. As informações bancárias são Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Você que é membro da PIB da Barra, seja fiel na entrega do dízimo, contribua com liberalidade na entrega das ofertas. E você que não é membro da PIB da Barra em Duque Caxias, mas quer nos abençoar, quer contribuir, não fique constrangido, fique à vontade, usando aí a oportunidade de fazer seu depósito, transferência bancária, até mesmo pela chave Pix. Que Deus abençoe você, teremos uma participação musical e logo em seguida a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, até breve. Seja feita a tua vontade, Adonai, Abba Pai. Este cálice eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, eu vou beber. Nascerá um novo olhar, porque não vou desistir. Quero ser fiel até o fim. Teu caminho eu vou seguir. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, este cálice eu vou beber. Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, oh Adonai, Abba Pai.
deste cálice eu vou beber. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então vamos ler a palavra de Deus. Nessa passagem está a base da nossa reflexão, livro de Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Vou ler e você acompanha. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser somente Deus. Mas Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quero aqui, só por uma questão de ênfase, o resultado daquela ação, daquele milagre que Jesus realizou, foi toda aquela multidão presente chegou a dizer, devido a ficarem impressionadas: nunca vimos nada igual, e passaram a glorificar a Deus. Jesus, nessa passagem, revela alguns poderes que ele tem. Ele tem todos os poderes, tudo é possível para Jesus. Mas a gente observa que em situações diversas, Jesus mostrou esse poder. Aqui ele mostra alguns de todos os poderes que ele tem. E um desses poderes que ele tem é de ver o que a maioria das pessoas não enxerga. O que ninguém enxerga. Ele vê coisas que ninguém mais é capaz de perceber. Ele vê algo que está além da habilidade humana de enxergar. Ele vê aquilo que está além do que é visível pelos nossos olhos. E o que Jesus vê mobiliza o coração dele. O que Jesus vê na condição humana, na vida das pessoas, faz com que ele tenha a ação em favor dessas pessoas. Eu não canso de dizer que compaixão é amor em ação. Não basta dizer eu te amo, é preciso evidenciar esse amor, é preciso provar esse amor. Não é à toa que algumas pessoas ficam desiludidas quando ouvem declarações de amor, mas a prática é totalmente diferente. Abusos, violência, relacionamentos abusivos, violência sexual, exploração sexual, conduzir as pessoas para as drogas, para os vícios, ou abandonar as pessoas em situação de necessidade, de vulnerabilidade. Que amor é esse onde se fala tanto, mas se pratica tão pouco ou quase nada? Jesus não, ele é amor. Essa imagem é muito clara. A cruz de Jesus, a morte dele na cruz, é a prova incontestável, singular e irrepetível do grande amor de Deus e do próprio Senhor por você, por mim, por todos nós. Mas o que ele vê?
A narrativa aqui é muito direta. João Marcos, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, ele é muito direto, é uma síntese, mas dando destaque para as ações de Jesus mobilizadas, motivadas pelo amor. Então, a Bíblia diz aqui, eu quero destacar, no verso 5 de Marcos 2, vendo a fé deles. O que Jesus viu ali naquela cena? Vamos imaginar aqui a cena. Jesus estava em casa, na cidade de Cafarnaum, e havia tanta gente querendo ouvir o Senhor, querendo conhecer o Senhor, ouvir suas palavras, que então, diz a Bíblia, que ele foi ali e a multidão, havia tanta gente que não havia mais espaço para entrar. E então, a Bíblia diz que homens sensibilizados com um outro que era paralítico, o levaram, melhor dizendo, para o lugar onde Jesus estava. Não eram só 4 homens, eram homens, um número possivelmente maior, mas que desses homens, desse grupo de homens, 4 deles carregavam um quinto paralítico por uma maca, um em cada ponta daquela maca, que era uma espécie de lençol. Então diz a Bíblia que esses homens, então, não podendo entrar devido à quantidade de pessoas dentro e fora, eles subiram no teto daquela casa, fizeram uma abertura naquele teto e por aquele buraco desceram o paralítico até onde Jesus estava. E aqui então é o destaque. O que Jesus viu naquela situação? Se alguém pudesse descrever, iria exatamente como Marcos descreveu toda essa cena. Mas Marcos, este servo de Jesus, apresenta algumas coisas que só Jesus é capaz de ver. Ele viu e hoje ele vê também em nossos dias, porque ele tem todo o poder. Mas o que Jesus vê? Esse amor que leva Jesus a ver coisas que outros não têm ideia do que esteja acontecendo. Primeira coisa, Jesus vê a fé de quem realmente nele crê. Jesus vê a fé de quem realmente nele crê. O versículo 5 de Marcos capítulo 2 diz assim: vendo a fé que eles tinham. Eles quem? A Bíblia está se referindo aos homens. Esses homens que levaram um paralítico até Jesus. Meus queridos, a fé é algo abstrato. Você não toca, você não vê, você não é capaz de ouvi-la, você não é capaz de cheirá-la, de provar o sabor. Então a fé é algo que está além das capacidades de nós percebermos as coisas pelos 5 sentidos. Mas Jesus viu a fé daqueles homens. Porque a fé não é só falar, a fé é agir. Se você crê, então você faz. Se você diz que crê em Jesus, então você atua. Se você diz eu confio em Jesus, então você demonstra por atitudes. Esses homens, que não sabemos quantos eram, demonstraram a fé em Jesus porque se mobilizaram, se uniram, abriram o buraco naquele teto e por aquele buraco passaram o paralítico, colocando até o Senhor Jesus. A fé, portanto, é pessoal, é individual, é intransferível, mas a fé daqueles homens se tornou evidente. Foi um ato de fé levar o doente até Jesus. Esses homens demonstraram a fé porque eles criam que Jesus era capaz de fazer algo em favor daquele paralítico. Isso nos mostra que essa fé não era algo só pensando em si. Quantas pessoas vão às igrejas esperando de Deus um milagre para si? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero um emprego, eu quero promoção. E isso não é errado. Eu quero ser feliz, isso não é errado. Pensar no melhor para si. Mas a fé não deve estar restrita a um benefício ou a busca por um benefício para si mesmo. Tem que ser em favor do outro, em favor do próximo. E foi isso que fez com que esses homens se mobilizassem. Você realmente crê no Senhor? Você diz que crê? Como é que você demonstra?
há pessoas que dizem, eu creio no Senhor, mas aí o que acontece? Não vão mais à igreja, não oram, não leem a Bíblia, não entregam o dízimo e a oferta, apenas falam, mas não praticam. O próprio Deus, através do profeta Isaías, disse, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses homens aqui não. Eles demonstraram que criam em Jesus, porque levaram um homem necessitado até o Senhor. Jesus viu a fé, talvez o dono da casa, talvez as outras pessoas que ali estivessem, visse apenas um incômodo, uma perturbação naquele ambiente, porque um barulho, abre-se o teto, desce o homem por aquele buraco. Jesus tem que interromper a sua fala para que desse atenção àquela situação. Talvez algumas pessoas ficassem vendo qualquer outra coisa, prejuízo para o dono da casa, incômodo, interrupção, mas não. Jesus viu a fé. A gente tem que agradar o Senhor. Quem crê em Jesus está preocupado em agradar o Senhor e não agradar as outras pessoas. Por isso, se você diz que crê em Jesus, demonstre esta fé através de suas atitudes, demonstre esta fé através de suas ações. Mas outra coisa interessante que aqui fica evidente, o poder de Jesus, Jesus, por sua compaixão, ele vê o que ninguém enxerga. O que ele viu mais? Ele vê a causa do nosso sofrimento. Ele vê algo que ninguém vê em nós. A Bíblia diz aqui no versículo 6 do capítulo 2 de Marcos o seguinte, no versículo 5 ainda, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Só nessa pequena frase registrada por João Marcos, a gente vê duas coisas que Jesus foi capaz de enxergar que ninguém mais viu. Jesus viu o que ninguém enxergou ali naquele momento, como hoje Jesus vê o que ninguém percebe. Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe, o homem era paralítico. Obviamente que uma pessoa paralítica, limitada em sua mobilização, limitada em sua autonomia e independência, esse homem estava ali sentado ou deitado, não sabemos, mas estava ali diante de Jesus. Certamente todos puderam ver que aquele homem tinha uma necessidade especial. Ele era incapaz de andar, ele sofria de paralisia. A Bíblia não descreve detalhes sobre essa paralisia, mas Jesus deixa claro o que ele vê. Ele vê que naquele homem a causa daquela enfermidade era realmente um pecado. E isso é importante a gente destacar. A Bíblia não diz isso, mas a gente faz essa suposição pela fala do Senhor. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não está dando enfoque na doença, nesse caso, a paralisia. Jesus vê algo além da paralisia. Jesus vê algo mais profundo. Muitas vezes estamos dando atenção apenas ao que é visível. Não conseguimos, não temos a capacidade de ir além disso. Mas Jesus está dizendo, em outras palavras, o texto nos leva a entender que possivelmente a causa daquela doença era o pecado. E é importante que se diga uma coisa, nem toda doença é consequência de pecado, de um ato pecaminoso. Nós estamos neste mundo sujeitos a doenças, às enfermidades, ao cansaço, ao envelhecimento físico e tantas outras questões por causa do pecado que atingiu toda a humanidade. Em Adão e Eva, acredite ou não, em Adão e Eva toda a humanidade pecou e toda a humanidade, todo ser humano nasce mergulhado no pecado. Nós, por natureza, somos pecadores e por causa desse pecado estamos sujeitos às situações e circunstâncias mais adversas. Cansaço, fome e tantas outras coisas, mas sobretudo doenças
físicas, emocionais e espirituais. Como eu disse, nem toda doença é fruto e consequência de pecado. Senão, uma pessoa deveria até mesmo confessar pecado caso ficasse resfriada. Mas sabemos que todo pecado gera uma consequência, dentre elas as enfermidades físicas. Então, vou repetir para não haver confusão. Nem toda doença é fruto de pecado, consequência de pecado, mas todo pecado tem consequência, dentre elas a enfermidade física. Jesus olhou para aquele homem e viu uma paralisia, mas ele viu além, havia pecado naquele homem. Enquanto que a maioria viu apenas um homem paralítico ou um homem com paralisia, Jesus viu um homem pecador. Jesus olha para você, olha para mim, olha para toda a humanidade e ele vê pecado em nós. Talvez as pessoas veem a sua roupa, suas joias, relógio, seus bens materiais. Talvez as pessoas olhem para você e não vejam nenhuma limitação, nenhuma doença física, mas Jesus olha para você e vê que há uma enfermidade espiritual chamada pecado. Davi era rei. Davi estava são, com saúde, perfeito, da cabeça aos pés, nenhum problema. Mas no Salmo 55 ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, eu fiz o que era mal diante de teus olhos, é por isso que eu estou aqui com essa crise toda. Pois é, Jesus olhou para aquele homem e viu que por detrás daquela enfermidade havia pecado no coração daquele paralítico. Jesus olha para nós, ele vê pecado. Mas a diferença é que enquanto as pessoas veem, entre aspas, falhas, defeitos, erros, pecados em algumas outras e as condenam, ou melhor, tentam enxovalhar sua reputação ou publicar os maus feitos e condenar e afastar-se delas. Jesus, quando vê um homem, uma mulher, um ser humano, ele não se afasta. Ao contrário, ele se aproxima. Sabe por quê? Porque ele tem compaixão. Jesus se aproximou de Zaqueu, que era um homem que havia cometido muitos delitos, roubado, usurpado daquilo que é do outro. Jesus olhou para a mulher samaritana. Um detalhe, Jesus viu em Zaqueu tudo isso, mas disse: hoje eu quero estar em tua casa. Jesus olhou para a mulher samaritana e sabia que ela havia se casado 5 vezes e o 6º homem não era marido dela, mas ele foi até ela, se aproximou e lhe ofereceu a água da vida, que é ele mesmo. Jesus olhou para o homem rico que tinha muitos bens e apesar do homem escolher se afastar de Jesus por causa da sua riqueza, a Bíblia diz que Jesus o amou. Sabe o que é isso? É compaixão. A Bíblia diz em João capítulo 13, tendo amado os seus, os amou até o fim. E Romanos 5:8 a Bíblia diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus olhou para aquele homem e viu pecado naquele homem, mas não se afastou dele, não se distanciou dele, não o evitou, ao contrário, se aproximou e se dirigiu a ele dizendo: filho. E é interessante como a Bíblia diz assim, chamou de filho, uma linguagem afetuosa, uma linguagem que mostra uma aproximação, uma linguagem que mostra amor, que mostra compaixão diante de uma pessoa fisicamente limitada, mas que havia algo mais grave do que a doença física, era o pecado no coração. A Bíblia diz que Deus, em João 3,16, palavra de Jesus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você. Deus me amou e a prova desse amor é Jesus que morreu na cruz por nós. Jesus olhou para aquele homem e viu algo além da questão física, viu algo espiritual que o provocava ou que o deixava naquela condição. Filho, você tem pecados. Jesus viu pecados naquele homem que ninguém viu.
Mas terceira coisa que ele viu, primeiro foi a fé, segundo a questão do pecado, mas a terceira coisa que Jesus viu foi um coração quebrantado, um coração arrependido. Sabe por quê? Aqui no versículo 5 de Marcos capítulo 2, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O perdão é interessante. O perdão é algo que Jesus oferece. Aquele paralítico talvez não tinha aberto a sua boca e, de acordo com o texto, a gente acredita que esse homem não falou nada. Talvez, literalmente, impactado por aquele momento, talvez constrangido por estar ali sendo colocado diante de Jesus através de cordas que o prendiam num lençol e descendo por aquela maca foi posto aos pés do Senhor. Eu creio que foi uma situação constrangedora para aquele paralítico. Mas Jesus viu algo além daquilo que era visível. Ele olhou para aquele homem e viu naquele coração um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que se humilhou diante do Senhor. Filho, os teus pecados estão perdoados. O perdão é algo concedido e não exigido. Porque quem exige perdão não está arrependido. Você tem que me perdoar. Você já ouviu falar, filho falando para o pai, para a mãe? Você tem que me dar, você tem que me amar. Que filho é esse? Que filha é essa que grita com o pai, com a mãe, ou o marido com a esposa com o marido, a ovelha com o pastor com a ovelha, professor com aluno, aluno com professor, empregado com patrão, patrão com empregado, nas relações entre vizinhos, nas redes sociais, pessoas exigindo amor, exigindo. Quem exige não reconhece a sua falta necessariamente. Quem exige do outro não está arrependido, porque quem se arrepende não exige, quem se arrepende suplica. Lembra o filho pródigo, quando chegou na casa do pai, voltando-se: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais disso chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. Eu não posso exigir nada, eu errei, eu pequei, eu só peço a tua compaixão, a tua misericórdia. Nem sou digno de ser tratado como filho, diante de tudo que eu fiz, eu estou arrependido. Aquele homem paralítico diante do Senhor certamente estava ali quebrantado, arrependido. Jesus olhou para aquele coração e viu ali realmente a pessoa que estava arrependida. Por isso que Cristo falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Esse perdão, meu querido, está disponível para todos nós. Esse perdão está acessível a todos nós, mas só recebe o perdão quem de fato se arrepende. Só recebe o perdão de Deus para os seus pecados quem crê em Jesus. Esse perdão está ofertado desde o dia em que Jesus realmente morreu na cruz e disse: eu morro para salvar quem crê em mim. Você crê em Jesus? Você está arrependido dos seus pecados? Você de fato disse para Deus: Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fiz o que era indevido, mas eu estou arrependido. Eu falo com a minha boca, eu confesso os meus pecados. 1 João 9, o apóstolo João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Arrependa dos seus pecados, porque a vida eterna Ele dá para quem realmente confia nele. É interessante, esses dias eu li nas redes sociais. De vez em quando a gente encontra muita coisa boa nas redes sociais. Diz assim lá uma frase: a vida é breve, aproveite-a. É a frase que a gente mais ouve e lê nas redes sociais. A vida é breve, aproveite-a. Mas aí alguém pegou essa frase e completou com uma segunda frase. E a frase ficou assim: a vida é breve, aproveite-a. Mas a eternidade é para sempre. Prepare-se para ela. Que coisa interessante. A vida é breve, aproveite, mas a eternidade é para sempre. Prepare-se para ela. E como é que você vai se preparar para a eternidade? Crendo em Jesus, porque através de Jesus você tem o perdão dos seus pecados. Mas outra coisa que Jesus vê, que ninguém é capaz de enxergar, é aquilo que a gente entende como a incredulidade
daqueles que se colocam contra o Senhor. Ele vê a incredulidade de algumas pessoas. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz assim: porque esse homem, ou melhor, verso 6, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem blasfema ou fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esses homens eram mestres da lei. Na mente deles havia todo um protocolo, todo um processo, todo um rito para alguém obter perdão. Qual era o rito? Era o seguinte: se alguém reconhecesse que faltou, que pecou contra Deus, deveria ir ao templo. Chegando no templo, lá em Jerusalém, deveria comprar um cordeiro, um animal, deveria apresentar esse animal diante do sacerdote. Esse sacerdote examinaria a condição daquele animal. Se o animal estivesse perfeito, apto para ser sacrificado, a pessoa levantaria sua mão e colocaria a mão sobre a cabeça daquele animal, confessaria o seu pecado, e então o sacerdote pegaria aquele animal, iria sacrificá-lo, derramando o seu sangue sobre o altar, e aquele animal morto estaria dando condição para a pessoa ter o perdão do seu pecado. Uma vida inocente, no caso o cordeiro, por um culpado, aquele que confessasse. Era assim esse procedimento. Só que aí houve a maldade, sabe como? Muitos vendedores, muitos negociantes da fé ficavam no templo e diziam: para que você ter que vir com o animal lá de longe, transportando esse animal? Você já pode comprar aqui, compre o animal aqui, porque vai sair, vou facilitar a sua vida. Então a pessoa, em vez de trazer o animal de casa para o ato do culto de confissão, poderia comprar. E se alguém viesse de um outro país cuja moeda não fosse compatível com a moeda do templo, que havia uma moeda especial, havia o cambista. O cambista fazia a troca da moeda estrangeira pela moeda local, e com a moeda local a pessoa comprava o animal. Então era uma verdadeira banca de negócios ali na porta do templo. Por isso que Jesus pegou o chicote e deu nos ombros dos vendilhões, dos vendedores, porque faziam da casa de oração uma casa de negócios, de compra e venda de coisas e outras coisas mais. Bem, era assim que eles imaginavam e eles acreditavam que deveria ser oferecido perdão. Aí Jesus chega para aquele homem e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Como assim? Como é que esse homem, imaginamos, né? Porque o texto fala isso, os mestres da lei ficam pensando: que blasfêmia! Ninguém tem autoridade para perdoar pecados, só Deus, e através daquele rito, daquela prática, aquele todo o processo. E Jesus viu a incredulidade daqueles homens no pensamento deles. Jesus percebeu o pensamento daqueles homens que resmungavam, que murmuravam, que ruminavam, que de alguma forma ficavam resmungando, como diz aquele texto aqui, remoendo aquelas coisas no seu coração. Jesus viu a fé dos homens que levaram o paralítico, Jesus viu a causa da doença, Jesus viu um coração quebrantado do paralítico, mas Jesus viu a incredulidade dos mestres da lei. Os mestres da lei, que conheciam a lei como a palma de suas mãos, deveriam eles dizer: que maravilha, que bênção! Deus enviou Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, para nos salvar. Eles deveriam ter dado glórias ao Senhor Deus quando ouviram de Jesus: filho, os teus pecados estão perdoados. Ao contrário, ficaram remoendo, resmungando, reclamando e dizendo: Jesus não tem autoridade para perdoar pecados. É isso. Jesus vê a fé de alguns e Jesus vê a incredulidade de outros. E aí eu pergunto para você: o que ele vê na sua vida? Uma fé autêntica e verdadeira nele? Será que Jesus vê no seu coração um arrependimento sincero pelos erros e pecados que você cometeu? Ou ele vê um coração endurecido, um coração que não se quebranta, um coração incrédulo, que se opõe
diante da palavra de Jesus. Quantas pessoas, como os escribas e os mestres da lei, perdem a oportunidade de crer em Jesus? Quantos já têm ouvido a mensagem pelas redes sociais, pelas rádios, pelas TVs e dizem, bobagem, não quero saber, a vida é minha, estou pagando, o corpo é meu. Quantos estão resistindo ao Evangelho, não se quebrantando, não se dobrando diante do Evangelho de Jesus? É preciso haver quebrantamento, é preciso se humilhar diante do Senhor. Mas, por fim, meu querido, o que Jesus vê? Jesus vê a oportunidade de salvação para aquele paralítico. E quando Jesus percebeu a incredulidade dos líderes judeus, ele disse, o que é mais fácil dizer para aquele homem paralítico? O que é mais fácil dizer para este homem? Filho, os teus pecados estão perdoados, ou toma o teu leito e anda? E aí Cristo faz, além de fazer essa pergunta, ele já completa, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo para este paralítico, filho, levanta e anda. Jesus provou para aqueles incrédulos que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade, mas que ele vê o que há no coração das pessoas. Vocês são incrédulos, vocês não creem em mim, mas este homem está aqui e ele está tendo a oportunidade de ser salvo. Por isso que Cristo falou, filho, eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus mostrou muito claro que o perdão é algo, assim como o pecado, não é visível como é algo abstrato, mas se manifesta em ações. A fé é invisível aos olhos humanos, mas se manifesta em ação. E a salvação é invisível aos olhos humanos, mas ela se manifesta através de atos. O perdão é invisível aos olhos humanos, mas se manifesta em atitudes. Filho, tome o teu leito, tome a tua maca, levante-se e vá para a sua casa. Na mesma hora, aquele paralítico se levantou, firmou seus pés, suas pernas, pegou a sua maca debaixo do braço e foi andando. E todos ficaram atônitos, a ponto da multidão falar, glórias a Deus, nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Jesus olhou para aquele homem que chegou paralítico, arrastado, carregado, melhor dizendo, por 4. E aí esse homem agora sai daquele lugar, em pé, andando com a sua maca debaixo do braço, dizendo assim, Jesus me salvou. Não foi apenas uma cura para o corpo físico, mas foi uma cura para a alma e dando a ele a vida eterna. Você realmente crê em Jesus? Você quer ter a salvação? Jesus vê hoje, dia 10 de outubro de 2021, a